e aí com isso talvez a gente tenha mais escala. Porque o pessoal privado fica com medo de Claro. investir no negócio, faz e depois não recebe, Claro. como é comum no Brasil. Bem, muito bom dia a todas, a todos que nos ouvem, que nos veem. Mais um FIS Talks, hoje recebendo nossos estúdios aqui da iniciativa FIS, do Fórum Inovação Saúde, uma figura muito importante para o nosso segmento, que é o João Pieroni. João Pieroni, ele é um economista formado em São Paulo, com pós-graduação também lá na Universidade do Estado de São Paulo, e MBA pela COPEAD aqui do Rio de Janeiro, e é o chefe do departamento do Complexo Industrial da Saúde e de Serviços de Saúde, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Essa grande instituição brasileira, que esse ano está completando 70 anos, foi fundada por Getúlio Vargas, numa época muito importante. Getúlio fundou simultaneamente o BNDES, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, grandes organizações que alavancaram e alavancam o desenvolvimento do Brasil. Foi criado num momento simultâneo, com uma visão desenvolvimentista muito importante. O banco tem feito movimentos muito grandes de suporte ao desenvolvimento nacional e, mais recentemente, introduziu na sua pauta, na sua discussão, a questão da saúde também, do desenvolvimento da saúde, para tentar garantir o acesso da população brasileira aos serviços médicos, hospitalares e serviços de saúde em geral, desenvolvendo projetos, fazendo apoios ao desenvolvimento desses projetos em várias coisas, estruturando projetos de parcerias público-privadas, enfim. João Pieroni vai contar isso tudo para a gente aqui. O que o BNDES está fazendo no segmento saúde? Um banco criou um departamento da área da saúde que ele chefia. Então, João, nos conte aqui o que o BNDES tem feito e qual é o olhar do BNDES para a saúde brasileira. Tudo bem, José. Bom dia, você, todos que estão nos assistindo. É um prazer participar, né, dessa iniciativa do FIS, tão importante, que eu já assisti vários episódios aqui de pessoas tão relevantes para a saúde brasileira. Então, agradeço muito o convite ao BNDES, né, por estar aqui. E, José, você falou muito bem, né, o banco ele vem trabalhando com o tema da saúde de forma mais organizada, de forma mais dedicada, já desde 2004, com um departamento que era voltado principalmente para a cadeia farmacêutica, para o olhar mais industrial da saúde. E em 2016 a gente fez uma fusão, agregando toda a parte de serviços, o apoio a entes públicos, a saúde pública, né, em si, entidades filantrópicas, como a gente pode fazer a junção entre a saúde privada, a saúde pública, né, de forma a torná-la mais integrada. Então, desde 2016 há um departamento do qual eu coordeno, que lida com todos esses temas de serviços e de indústria, e que eu acho que permite que o banco tenha uma visão privilegiada de trabalhar com diferentes atores, de perceber os movimentos e tentar contribuir, coordenar e financiar, né, diversas iniciativas importantes. O BNDES ele concluiu seu planejamento estratégico no final do ano passado. A saúde é um dos temas centrais desse planejamento e a gente tem 3 principais diretrizes, né, que são ampliar o acesso da população brasileira, então iniciativas que ampliam o acesso da população brasileira, principalmente em vazios assistenciais. A gente está tendo um olhar bem próximo da Amazônia, da região norte, a região nordeste, que tem, né, as carências que a gente conhece. Uma segunda diretriz de melhorar a eficiência, a integração do sistema e a qualidade do sistema de saúde. Então, são várias iniciativas que vão desde as PPPs, a integração público-privada mesmo. E um terceiro grande objetivo, que é impulsionar a inovação no complexo da saúde no Brasil, olhando especialmente aquela inovação que pode ter impacto para o SUS e pode gerar ampliação de acesso, melhoria da qualidade. Então, são essas 3 principais diretrizes que estão previstas, que estão no nosso planejamento. E eu acho que o banco, a gente vai poder detalhar aqui algumas das iniciativas que o banco tem feito nessas 3 principais
missões. Pilares, né? Muito bom. Eu acho que o Brasil tem um problema. É um país muito grande, muito diverso, muito assimétrico. Nós temos quase 220 milhões de pessoas vivendo aqui e uma desigualdade social muito grande. Na saúde, essa desigualdade ela reflete-se na dificuldade de acesso. Como fazer que a população mais pobre possa acessar os serviços médicos e hospitalares com a qualidade que precisa ser oferecida a essa população. Uma boa parte da população tem lá os seus planos privados de saúde, já tem um acesso garantido pelo rol de procedimentos que as agências de regulação determinam, portanto, esse acesso fica razoavelmente bem organizado. Entretanto, a maior parte da população, quase 170 milhões de pessoas, dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o sistema público. E é para essa gente que nós temos que olhar, especialmente um banco de desenvolvimento econômico e social, que tem ali um S importante, ele precisa estar atento a isso. Então, eu acho que essa boa notícia que você trouxe, primeiro, de ter sido incluído no planejamento estratégico o setor saúde. Segundo, ter uma pessoa como João Pieroni coordenando um departamento e pensando estrategicamente quais são as prioridades do setor, entre elas o acesso. Como é, João, que você percebe ou que você vê a possibilidade do banco estar entrando nessa questão do acesso? De que maneira? Organizando melhor, ajudando na organização do setor, qualificando melhor as pessoas, incluindo inovação e financiando inovação para que se possa incorporar modelos assistenciais capazes de suprir essa dificuldade de acesso. Eu vejo, por exemplo, a questão da atenção básica de saúde, não é, João? Sendo um problema sério no Brasil inteiro. O cuidado básico de saúde, as pessoas investem muito em hospitais, em complexos de indústrias, mas a gente tem que estar olhando para aquilo que a população de fato precisa mais, de uma atenção médica ali no dia a dia, uma consulta, um exame, um pequeno procedimento. São essas coisas que incomodam a população brasileira. E eu estou percebendo que parece ser esse também o seu olhar, não é, João? Bom, perfeito, José. A gente tem muito claro que a atenção primária à saúde é o melhor investimento do ponto de vista de custo-efetividade para a saúde, né? Onde você, né, qualquer literatura, acho que é quase um consenso que 80%, 90% dos casos se resolveria na atenção primária, né, sendo ela resolutiva, e a gente desafogaria toda a cadeia de serviços que é mais cara, mais custosa, né? Então, mas para isso a gente precisa ter essa infraestrutura da atenção primária, e vai justamente no acesso, né, José? Toca justamente esse ponto do acesso. E como é que o banco tem se buscado? Quais ações que a gente tem buscado aqui em relação ao acesso? A gente tem, então, uma vertente de apoio aos entes subnacionais, então a estados e municípios. O BNDES ele tem financiamento, apoio a estados e municípios, mas não é um financiamento apenas de entregar, né, financiar, fazer um financiamento, um crédito àqueles entes. A gente discute com o município, discute com o estado que tipo de investimento vai ser feito, se naquela, por exemplo, no interior do estado, naquela região de saúde é necessário efetivamente um hospital, ou são necessárias unidades de atenção primária ou secundária que façam esse caminho do paciente mais correto, mais eficiente. Então é uma discussão também técnica e quase uma assessoria técnica junto com os entes públicos que a gente tem buscado fazer. Isso por um lado. A gente fez recentemente um trabalho junto com Belo Horizonte, com o município de Belo Horizonte, em que a gente trabalhou tanto numa vertente de expandir a atenção primária via PPP, uma PPP que foi aprovada, uma PPP de 40 novas unidades básicas de saúde em Belo Horizonte, junto com o consórcio privado, né? E ao mesmo tempo um investimento próprio da prefeitura para justamente informatizar e integrar toda a rede de saúde para que ela possa ser integrada. E nas regiões que a gente tem mais dificuldade, o que a gente está buscando fazer
Josias, é se aproximar, então, dessas regiões, trazer até parcerias privadas. Por exemplo, o BNDES lançou, na pandemia, um programa que chama Salvando Vidas, em que a gente, junto com empresas, a gente fazia ações, primeiro de enfrentamento da Covid, depois a gente ampliou mais esse leque, e, por exemplo, a gente está reativando uma unidade básica de saúde fluvial que roda ali no Tapajós, que navega ali no Tapajós, que vai atender em torno de 20 a 30 mil famílias ribeirinhas. Recurso do BNDES e recurso de parceiros privados para poder ampliar o acesso daquela população que, aí sim, aquela mais necessitada. E só para concluir, José, essas novas parcerias público-privadas que o banco pode contribuir, né, com os entes públicos, a gente está buscando trazer, além da construção daquela unidade, construir também unidades de diagnóstico, porque da unidade da atenção primária, se for necessário um diagnóstico, você possa ali ter o acesso mais fácil, não precisa ir aí sim à unidade hospitalar, e nas regiões mais com dificuldade de acesso, telemedicina. Acho que telemedicina vai ser um tema fundamental para um país com as dimensões que o Brasil tem, com a tecnologia, a gente já tem tecnologia para isso. Então, acho que esse vai ser um tema que o banco pretende trabalhar com mais afinco para justamente ampliar esse acesso. Isso é muito bom. E falar um pouquinho dessas parcerias públicos-privadas, até para o nosso público, milhares de pessoas que nos ouvem, que nos seguem, poder entender um pouco melhor como é que funciona isso. Quer dizer, o banco, na realidade, eu estou entendendo que ele estrutura o projeto. Ele chega ao estado, ou município, a cidade, quer ter uma coisa de saúde qualquer, um hospital, um centro médico, sei que, tá? E aí, mas não tem dinheiro para fazer isso. Então ele vai buscar no setor privado quem queira investir nisso e o município ou o estado vai pagar por aquele serviço que ele prestar. O banco faz o quê? Ele estrutura o projeto, amarra direitinho as responsabilidades, as contrapartidas e tal, mas o banco não necessariamente financia aquilo. Ele também pode ou não emprestar dinheiro para o privado pegar o dinheiro e fazer o hospital, fazer o centro médico, fazer o laboratório, enfim, o que ele quiser. Seria isso? Não, perfeito, José. Acho que vale muito a pena explicar, porque as PPPs em saúde ainda são um pouco incipientes no Brasil, né? A gente deve ter 9 a 10 PPPs já instaladas, já em operação no Brasil. E o BNDES faz esses dois principais papéis, né? Então, o primeiro, de estruturação desse projeto, quando um estado ou um município assina um acordo com o banco, né, um contrato, e o que a gente faz na prática, né? A gente vai avaliar se aquele objetivo que o município, né, ou o estado pretende, construir um hospital, melhorar a sua rede de atenção básica à saúde, como é que ele pode, do ponto de vista, se ele tem pode ser um bom projeto rentável, porque para atrair efetivamente um parceiro privado, que tipo de garantia vai ser dada para aquele parceiro privado. Então, o BNDES ele faz a estruturação de todas as pontas desse projeto para o ente público e entrega para esse ente público. O banco faz isso junto com, também contrata consultorias, ele é um grande organizador desse processo e tem uma equipe técnica que faz a avaliação crítica e entrega para aquele ente público um edital a ser publicado. Então esse edital é publicado, tem um vencedor daquele leilão e aí, como você comentou, o banco pode financiar aquele investimento que vai ser feito pelo privado ou até mesmo aporte público, né? A PPP, muitas vezes ela tem um investimento que parte dela vai ser privada e parte pública. O banco pode financiar a parte pública. Emprestar o dinheiro para o município. Foi o que ocorreu também no município de Belo Horizonte. E principalmente a parte privada. O banco já tem 4 PPPs que foram financiadas pelo BNDES. E aí acho que vale mencionar, José, porque elas têm, acho que, bons resultados, né? A gente tem uma PPP com o estado do Amazonas, que é o Hospital Delfina Aziz, é um hospital de alta complexidade, talvez o melhor da rede pública de Manaus. Temos uma PPP com o estado de São Paulo, com 3, que contempla 3 hospitais, Sorocaba, São José dos Campos e um Hospital da Mulher, que está sendo construído na região ali da Luz, em São Paulo, que vai servir como revitalização também daquela área, vai ser inaugurado agora em julho. Esse é um projeto de mais de R$1 bilhão, esses 3 hospitais. E 2 PPPs com
um município de Belo Horizonte, uma mais antiga, um hospital do Barreiro, também de alta complexidade, que fica nesse bairro Barreiro, que é um bairro também com mais simples de Belo Horizonte, né, que ali ampliou bastante o acesso, e a PPP, a primeira dela de atenção primária, também com o município de Belo Horizonte, que eu mencionei, e temos agora nesse pipeline outros 4 projetos em estruturação, 3 deles com atenção primária. Então esse vai ser a ênfase do BNDES na estruturação de projetos, vai ser atenção primária, a gente assinou com Aracaju, Jaboatão de Guararapes, por exemplo. Muito legal. Você sabe, Peroni, que eu fui a Portugal e fui visitar lá um hospital de Cascais. É um hospital construído numa parceria público-privada, mas eu achei interessante, não sei se esse modelo se aplica aqui no Brasil, porque o que nós vemos é o seguinte, às vezes a estrutura pública contrata ou faz um prédio e a manutenção daquele prédio depois é muito ruim, ou a atualização dos equipamentos. O mundo muda numa velocidade muito grande, os modelos vão sendo modificando de gestão e de manutenção, enfim. E aí lá eles fazem assim, eles dividem uma parceria público-privada em 2 blocos. Um bloco, eu diria assim, construtivo, uma construtora que vai construir aquele prédio e vai alugar aquele prédio para o governo. E o outro pedaço é quem vai operacionalizar aquele hospital. Então, você tem 2 núcleos, um contrato de 20, 30 anos, em que o construtor se obriga a fazer manutenção regular, manter tudo arrumadinho, limpinho, o elevador funcionando, tá entendendo? E o outro, o prestador de serviço assistencial, se obriga a atualizar as suas tecnologias, ter gente qualificada e tal. Esse modelo, aí o único problema nosso que eu vejo é a garantia que o governo vai pagar para esses 2 investidores, né? Porque você sabe que os governos, eles são caloteiros, não pagam, está entendendo? O banco garante o pagamento, como é que funciona isso? Ótimo ponto, José. Primeiro, assim, sobre esse modelo da PPP no Brasil, geralmente, nas PPPs de saúde que a gente já possui, né, a grande maioria, o consórcio ele constrói, né, ou reforma, e ele é responsável pela manutenção do hospital, geralmente do serviço não assistencial, então segurança, alimentação, jardinagem e geralmente equipamentos, então a atualização tecnológica está com esse parceiro privado. E o serviço assistencial, que a gente chama de bata branca, geralmente continua sob responsabilidade do ente público, que pode fazer ele mesmo, né, com servidores, com equipe própria, ou contratar uma empresa privada, uma instituição privada, no caso as OS no Brasil, que geralmente fazem esse tipo de trabalho. A gente tem um caso no Brasil, na Bahia, 2 casos de PPPs na Bahia, que de fato foram totalmente entregues para o mesmo concessionário, tanto a bata branca quanto a bata cinza, e parece que funcionou também muito bem. O que é o Hospital do Subúrbio, lá em Belo Horizonte, lá em Salvador. Então o Brasil tem essa característica, a PPP no Brasil sempre tem que englobar a construção e a operação, né? Sempre tem que ter as 2 coisas. Se for só uma construção, é um modelo de build to suit. Você constrói e apenas aluga, né? Geralmente não é esse que se aplica no Brasil. Agora, sobre garantias, José, esse é um ponto assim, fundamental, né? Com essa discussão com os entes subnacionais. Isso é uma parte relevante do trabalho que o BNDES faz nessa negociação com os entes públicos. Então, geralmente, nos grandes municípios e nos estados, você acaba trazendo garantias. Por exemplo, em Belo Horizonte, em São Paulo, você tem garantias da companhia de água, que vão também compor ali aquela garantia para o concessionário. Para o cara poder receber o dinheiro dele. E a gente está discutindo com o próprio Ministério da Saúde, o BNDES e o Banco Mundial, por meio do AFC, que é uma empresa do Banco Mundial, que a gente vem trabalhando em conjunto nas PPPs, que para a gente ter uma maior escala nesse tipo de modelo, para municípios, eu acho que municípios pequenos seria difícil, mas municípios médios e grandes, o ideal seria a gente ter, justamente para tratar da garantia, José, um fundo, no repasse da União para os municípios, a gente separar um fundo para PPPs. Então você tira aquele risco do município em si
e fica um fundo garantidor. Seria naquela transferência da União que já sai o dinheiro direto para ali. Entendi. Então, é uma discussão que a gente tem tido com o Ministério da Saúde, né, uma forma mais abrangente, mas talvez seja um caminho. Dinheiro carimbado, né, como chama. Aquele dinheiro só pode ser usado para ali. E aí, com isso, talvez a gente tenha mais escala. Porque o pessoal privado fica com medo de investir num negócio, faz e depois não recebe. Claro. Como é comum no Brasil. Sem dúvida. Eu acho que uma solução de um fundo garantidor, com dinheiro carimbado já saindo, aquilo que vai ser distribuído para o município, já um pedaço já fica ali garantido para pagar a PPP. Sensacional. Mudando um pouquinho de assunto agora, Pieroni, nós vimos agora na pandemia que o Brasil demonstrou uma forte e péssima dependência de insumos à indústria estrangeira. Nós tivemos que importar, chega meio até ridículo falar isso, importação de máscaras, luvas, tudo isso, porque nós perdemos a capacidade produtiva ao longo dos anos, ao longo dos tempos, uma decisão da globalização para escalar mais a produção, ser maior e mais barata, e não demos conta de que poderia acontecer uma situação como essa pandemia, em que ocorresse uma explosão de consumo em todo o mundo, é uma pandemia, portanto é no mundo inteiro. Todo mundo queria luva, queria máscara, queria isso, queria aquilo, queria respirador, queria monitor, e a produção estava centralizada na Índia e na China, fundamentalmente, outros países também, mas fundamentalmente Índia e China são os grandes, eu diria, distribuidores dos insumos farmacêuticos ativos e dos produtos de consumo diário que não sejam fármacos. Nós não tivemos no Brasil o cuidado de manter um estoque estratégico. Como é que o banco está olhando este segmento da indústria fabril mesmo, que possa garantir na hipótese, não é hipótese remota, é uma hipótese já prevista de uma nova epidemia em um momento qualquer, que não se sabe quando, de nós não passaremos de novo pelo sufoco que passamos de ver pessoas sem acesso a um respirador, dificuldade de comprar luva, de comprar máscara, pagando caro pra caramba para ter acesso a essas coisas. Como é que o banco está olhando isso também? Não, certamente, José, isso foi uma situação dramática, né? E eu acho que só mostrou que a indústria é importante, a indústria de saúde é ainda mais importante para o sistema público de saúde, né? Não estou falando indústria como um setor econômico em si, mas para o atendimento das necessidades de saúde do país. Então, o BNDES, José, a gente trabalha, comentei com você, com a indústria até um pouco mais de tempo, né, de forma mais estruturada. E então, o que a gente vem buscando fazer, né? Eu acho que, só separando um pouquinho a parte de equipamentos, insumos, materiais e a parte da indústria farmacêutica, na parte de equipamentos, a empresa brasileira que conseguiu, de certa forma, suprir parte da demanda dos ventiladores foi a Magnamed, que foi uma empresa investida pelo BNDES via fundo de investimento, né? E ela conseguiu, aí, com a ajuda de parceiros, entregar uma parte relevante de ventiladores no Brasil, que de fato é impensável como é que o Brasil não... Quer dizer, tinha uma tecnologia, mas não tinha uma escala suficiente para atender. Eu acho que isso tem aprendizados aqui que em alguns casos vale a pena ter a competência instalada no Brasil, independente do nível dessa demanda, né? E no caso da indústria farmacêutica, José, o banco vem trabalhando, tem uma história bastante longa aqui com a indústria, principalmente a indústria farmacêutica de capital nacional, com o advento, né, com a criação da Anvisa, advento dos genéricos. O BNDES foi muito importante para adequar as plantas fabris dessas empresas. Então, hoje dá para dizer que o nível regulatório do Brasil é o mesmo, muito similar ao FDA, às agências europeias. Do ponto de vista fabril. A gente tem evoluindo no apoio dos genéricos, apoio à inovação incremental. E o que está faltando aqui? Está faltando o IFA, né, que foi algo que o banco, e o Brasil de uma forma geral, e o banco não conseguiu arrastar essa cadeia para que a gente tivesse uma produção de IFAs, e o grande salto da biotecnologia.
No caso dos IFAs, eu realmente não acredito que o Brasil possa competir em grande escala com a China, com a Índia. Eu acho que praticamente nenhum outro país possa fazer produtos de commodity, né, contra a China, a Índia e outros países asiáticos, mas certamente, José, tem espaço para que o Brasil possa ter uma indústria farmacêutica mais relevante do que ele tem hoje, principalmente aonde? Se a gente pega os IFAs, que a gente chama de alta potência, são os IFAs, por exemplo, para oncologia, para doenças autoimunes. A quantidade não é grande, ou seja, a escala não é tão relevante, e a qualidade e a dosagem ela tem que ser tão exata que a própria empresa farmacêutica prefere ter um fornecedor de qualidade. Então, o Brasil pode ser um desses fornecedores. Nesse nicho, por exemplo, o nicho da biodiversidade, o Brasil deveria ter, né, uma exploração muito maior da sua biodiversidade para a gente, a partir dela, criar novos IFAs, novas moléculas, né, os fitofármacos. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo e o marco era o marco de acesso a esse patrimônio genético, né, como se chama tecnicamente, ele era muito restrito até 2016, 2017, ele passou a ser mais aberto, abrangente, então a gente espera que esse movimento se consolide mais. Então eu acho que tem nichos nos IFAs. E na biotecnologia, o Brasil, que há 10 anos atrás praticamente não tinha nenhuma planta de biotecnologia no país, hoje detém 4 plantas privadas que fazem anticorpos, que já produzem anticorpos monoclonais, biológicos de primeira geração, parte delas financiadas pelo BNDES, pela FINEP também, e aí em acordos junto com o Ministério da Saúde. Tem um desafio de realmente tornar esse negócio competitivo, porque ele não pode ser um olhar apenas para o Brasil, José. O Brasil pode ser o primeiro passo, mas tem que ser negócios que possam competir, né, exportar e competir. Ter escala de produção e ganhar competitividade, né? E vacinas, eu acho que só para terminar esse tema, vacinas no Brasil a gente está concentrado nos produtores públicos, né, no Butantan e na Fiocruz. Que bom que a gente tem essas instituições de referência. E eu acho que agora é o momento de consolidar, né, a capacitação dessas instituições para as novas vacinas, né? A vacina, a gente viu como foi rápido o processo de desenvolvimento da vacina contra a Covid, como que as vacinas de DNA, de RNA são o futuro, até para você adaptar as cepas de uma possível pandemia, elas podem ser feitas de forma muito mais ágil, então a gente precisa deter essas plataformas tecnológicas, né? Então o banco financia o Butantan, por exemplo, e a Fiocruz com recurso não reembolsável. A gente tem tanto um projeto grande com o Butantan da vacina da dengue, que esperamos que seja registrado, seja levado a registro na Anvisa esse ano de 2022. E com a Fiocruz a gente vem apoiando, né, tanto a infraestrutura, projetos de desenvolvimento, e estamos tentando estruturar também uma planta enorme de vacinas já anunciada pela Fiocruz, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, que vai ser uma das maiores plantas de biológicos do mundo para formulação de vacinas. A gente vai ampliar a capacidade brasileira e provavelmente com esse investimento tornar o país autossuficiente. Essa indústria, essa fábrica que está sendo feita pela Fiocruz, não iniciou a construção ainda. E ainda não. Vai ser aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Vai ser uma fábrica de imunobiológicos. Gigante. É a maior fábrica do mundo de imunobiológicos? Do mundo eu não sei, José, mas é uma das maiores. A maior da América Latina, a maior do Hemisfério Sul, certamente. E isso, vocês estão estruturando o projeto? Não, isso a gente já vem discutindo, já houve a estruturação do projeto foi feita por outra instituição, já teve um vencedor do leilão. É parceria público-privada também? Nesse caso é um BTS, é um Build to Suit. É uma parceria público-privada, mas não no formato PPP. Constrói a fábrica e aluga. Exatamente. Então, a gente está discutindo com o consórcio vencedor o financiamento
a construção da planta. Aí depois eles alugam para a Fiocruz aquela fábrica. Exatamente. Muito interessante. A Fiocruz, nesse caso, ela opera integralmente a fábrica, mas a construção é feita pelo privado. É feita por um privado, integralmente pega por um dinheiro privado. emprestado do BNDES ou não para construir. Exatamente. Dando as garantias. A gente está falando de um projeto aqui que somar Fiocruz com o investimento privado de mais de 5 bilhões de reais. 5 bilhões? Bilhões de reais. Muito dinheiro. Entre o investimento da Fiocruz, que vai principalmente para equipamentos, e o investimento em obra civil. E gera quantos empregos num negócio desse? São 5 mil empregos. Cara, que coisa boa, que notícia boa que você trouxe para o Rio de Janeiro em particular. Pois é, tomara que o Brasil como um todo, a gente efetivamente consiga muito avançar. Bom. João Pieroni, estamos chegando ao final desse nosso papo. Foi maravilhoso, muito esclarecedor. Obrigado, Você é craque, rapaz. Imagina. Você é um cara... O Pieroni eu já conheço há algum tempo e sempre com esse entusiasmo. Bom, eu diria juvenil porque ele é jovem mesmo, mas é um entusiasmo contagiante pela área da saúde, Sim. muito envolvido com tudo e sempre querendo fazer o melhor pelo país. Muito bom ter numa estrutura como o nosso BNDES pessoas como você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de compartilhar essas ideias, esses conhecimentos. Eu tenho certeza que a nossa plateia que nos ouve, que nos vê, nas plataformas todas nossas, no YouTube e outras plataformas, no Instagram e tantas outras, ficarão muito bem informados a respeito do futuro da saúde no Brasil, pelo olhar do BNDES e do João Pieroni. Muito obrigado, João. Obrigado, José. Estou à disposição, viu? Obrigado, parabéns.